Para você fazer um cadastro de produto dentro do sistema, você vai vir aqui no menu Cadastros, Produtos, ou a tecla de atalho Ctrl F11. Vou identificar o meu operador e senha e o sistema vai abrir aqui o cadastro do produto. Abrindo o cadastro de produto, primeiramente eu vou te mostrar como fazer uma consulta dos cadastros já existentes. Então, para isso, todos os campos que eu tenho liberados aqui são os campos que eu posso fazer consulta. Então, eu posso pesquisar um produto através do código dele, código interno ou código de barras, por esse campo aqui. Eu posso bipar aqui o código de barras do produto e o sistema já vai fazer a consulta. Ou eu posso fazer a pesquisa pela descrição também. Então, eu informo anador e dou um Enter. Dessa forma, o sistema vai me mostrar tudo o que eu tenho cadastrado como anador dentro do sistema. E aqui eu posso realizar essa consulta através de alguns parâmetros. Então, assim, sempre que eu digito diretamente a palavra, que nem nesse caso aqui, anador, o sistema vai procurar todos os produtos que iniciam com a descrição anador. Então, vou pressionar o Enter aqui. Você pode ver que ele só trouxe os produtos que iniciam com a palavra anador. Ah, eu quero ver todos os produtos que têm a palavra anador, dependente do local em que esteja. Aí eu vou colocar um percentual no início e um percentual no final. E vou pressionar Enter. Então agora vocês vão ver, ó, apareceu um produto cadastrado com mais anador e já me apareceu o sanador junto. Então eu pesquisei dessa forma todos os produtos que têm anador no nome, independente do local. Se eu quiser que o sistema pesquise todos os produtos que tenham anador e depois tenham 500. Então, depois do percentual, eu vou informar 500 e vou fechar com o percentual de novo. Então, eu tenho percentual, anador, percentual, 500, percentual. Dessa forma, o sistema vai me buscar nessa ordem aqui todos os produtos que aparece a palavra anador e depois aparece o 500. Enter. Então tá aqui, o sistema me filtrou. Ó. Então eu tenho o mais anador 500, o anador 4 comprimidos 500, e dessa forma a gente consegue fazer uma busca muito mais precisa utilizando a descrição. E para eu selecionar o produto, só navegar com as setinhas para cima e para baixo aqui do teclado, pressiono Enter e o sistema carrega o cadastro desse produto para mim. Aqui embaixo eu tenho os botões de limpar, então eu vou limpar esse cadastro aqui sem realizar nenhuma alteração. O botão incluir para iniciar um novo cadastro, o botão de gravar para gravar qualquer alteração, efetivar essa gravação no banco de dados, o botão de excluir o cadastro do produto e o botão de sair para fechar essa tela aqui. Então, para eu iniciar um cadastro, eu clico aqui no botão iniciar. Depois de clicado no botão iniciar, que o sistema gerou um novo código para mim, aí sim eu posso começar a preencher o cadastro desse produto. Então, vou informar a descrição do produto, qual é a apresentação desse produto. Então, vamos botar aqui 500. Eu já tenho algumas apresentações aqui cadastradas. Eu posso selecionar a apresentação que eu quero e pressiono Enter. Se é uma nova apresentação, então eu posso botar aqui 500, 4 comprimidos, vamos supor. No momento que eu pressionar Enter, o sistema vai identificar que eu não tenho essa apresentação cadastrada e pede se eu quero incluir. Eu só digo que sim, e ele já faz o cadastro dessa apresentação para mim. Eu tenho o campo característica, então é uma característica física do produto. Então, caixa azul, que é para um novo operador, um novo funcionário aí da farmácia conseguir encontrar esse produto mais facilmente. Qual é o grupo desse produto? Então, ele é do grupo medicamentos. Caso eu esteja cadastrando um grupo que não existe, o sistema vai pedir se eu quero realizar esse cadastro de grupo. Então, eu só tenho que cuidar aqui para se ter um padrão, na verdade, de cadastro, né? Para uma pessoa não vir aqui cadastrar medicamento no singular, outra vem e cadastra medicamento no plural, e assim vocês começarem a bagunçar esses cadastros de grupo ou classificação. Então, grupo é o primeiro nível de classificação desse produto. Classificação é o segundo nível, como se fosse um subgrupo. Então, dentro de medicamentos, ele pode ser um ético, ele pode ser um genérico, ele pode ser um similar. E a categoria é um terceiro nível de cadastro. Então, ele é um medicamento ético e ele pode ser controlado, não controlado. E aí, esse padrão de cadastro, vocês vão seguir o padrão que já existe dentro da farmácia. Aqui vai ser qual o fabricante desse produto. Então, eu vou identificar aqui o fabricante, pressiono Enter. Se não existir o fabricante, ele vai pedir se eu quero cadastrar. Então, se eu colocar aqui
uma palavra qualquer e não existe cadastro, ele também vai pedir se eu quero cadastrar. Então, eu vou identificar aqui o fabricante. Qual é a ação e a função terapêutica desse produto? Então, esses dados não são obrigatórios, mas eles são bem importantes. Eles são o nosso cadastro de doenças dentro do sistema. Então, aqui, qual é a ação desse produto? Então, vamos supor aqui, é um medicamento que tem uma ação contra a dor no corpo. Dor no corpo. Então, eu vou identificar essa ação, vou pressionar Enter. Se ela não existir, o sistema vai pedir se eu quero cadastrar, digo que sim. E qual é a função terapêutica desse produto? Então, vamos supor que ele é um anti-inflamatório. E pressiono Enter para realizar o cadastro dessa função terapêutica. Então, dessa forma, lá no frente de caixa, sempre que eu for fazer uma venda, eu posso pesquisar todos os produtos que têm a ação terapêutica dor no corpo ou a função terapêutica anti-inflamatória. E aí o sistema vai me listar todos esses produtos e é uma ferramenta bem importante, principalmente se eu tenho vendedores novos dentro da farmácia. Então eles vão poder se guiar através desses dois campos aqui. Depois a gente tem o campo estoque. Então esse campo aqui ele é calculado com base nas entradas e saídas e eu não consigo editar. Depois eu tenho o campo unidade. Então qual é a unidade desse produto? Normalmente é o N. Pressiono Enter para ir para o próximo campo. Então é bem importante que vocês passem todos os campos pressionando Enter. Se esse produto é de uso contínuo, sim ou não. Então, sendo de uso contínuo, sim, lá no frente de caixa, o sistema vai pedir se vocês querem identificar quando o cliente está levando esse medicamento, quando ele inicia o tratamento, quantos comprimidos tem dentro da caixa e quantos comprimidos ele toma por dia. E aí, dessa forma, vocês terem um rastreio ali de quando está terminando o medicamento de uso contínuo dos clientes e poder fazer um pós-venda. Enter para ir para o próximo campo, para o campo tipo. Então aqui eu tenho algumas opções. A opção mais padrão é o tipo permanente. Então no tipo permanente são todos os produtos em que eu consigo vender eles. Então eles precisam ficar do tipo permanente. O tipo consumo são todos os produtos para consumo interno da farmácia. Então um produto do tipo consumo ele não aparece lá no frente de caixa. O tipo serviço, todos os serviços que eu presto dentro da farmácia. E aí a diferença dele é que ele não gerencia estoque nesse caso, porque ele é um serviço. Imobilizado, então balcão, impressora, que eu preciso ali para lançar uma entrada de nota, para apresentar no SPED, entregar para minha contabilidade, e eles também não vão aparecer lá na venda. E o tipo outros, que é qualquer outro produto que não se enquadrou em alguma dessas opções aqui em cima. Então o padrão é o tipo permanente, que é os produtos que eu consigo fazer venda lá no frente de caixa. A localização do produto, então a localização interna mesmo, prateleira A, B, C, enfim. E aí eu posso utilizar esse campo aqui numa contagem de estoque, eu vou fazer setorizada, então eu uso o campo localização. Se eu vou etiquetar esse produto, sim ou não, e com qual campo, se com o preço ou com o código interno do produto. Sigo com Enter, ele vai vir aqui para a forma de venda. Então aqui eu tenho duas opções, a forma de venda geral e código de barras. E qual a diferença entre uma e outra? Na forma de venda geral, lá no meu frente de caixa, quando eu for realizar a venda desse produto, eu posso pesquisar ele pelo código interno, pela descrição ou pelo código de barras. Ou eu posso restringir para que esse produto seja vendido somente pelo código de barras. E aí, dessa forma, eu evito de o vendedor informar um produto no sistema e acabar pegando o outro na prateleira. Então, o vendedor é obrigado a passar o leitor para conseguir fazer a venda desse produto, e assim eu garanto que o produto que está saindo no sistema é o mesmo que está saindo na venda, e assim eu não tenho furo de estoque. Qual é o nível de prioridade desse produto em uma venda? Se ele é um produto normal, máxima, alta ou média. Então, alta, máxima ou média são informações em que vocês vão usar com a regra interna da farmácia. Então, é um produto que está com a validade curta, eu tive uma boa negociação desse produto com o fornecedor e eu quero vender bastante quantidade desse produto, então eu deixo ele como prioridade máxima e sempre que alguém for vender um anador, esse produto vai aparecer como primeira opção. Informa nível quantidade, então nisso o sistema pede um operador e senha para confirmar essa alteração. Ele funciona da seguinte forma: informa a quantidade sim, lá no meu frente de caixa, o vendedor vai poder identificar a quantidade do produto antes e passar o produto uma única vez. Então vamos supor lá, eu vou vender 5 unidades do donador.
Então, eu vou informar 5 e passo o anador uma única vez. Se ele tiver com informa quantidade não, aí eu sou obrigado a passar esse produto 5 vezes na venda. E também é uma forma de eu garantir que o meu vendedor não está informando uma quantidade no sistema e dispensando outra fisicamente. Então, para eu evitar furo de estoque. Enter de novo, qual é o status desse produto. Então, se ele é ativo ou inativo. Se ele estiver ativo, é um produto que eu estou trabalhando, está aparecendo lá no meu frente de caixa. E se eu estiver inativo, ele já não aparece mais como uma opção de venda. E eu vou sempre inativar um produto depois que ele já tiver histórico. Então, para eu não perder o histórico dos clientes, eu não consigo excluir um cadastro de produto e sim inativar esse cadastro. Aqui em cima eu tenho a identificação do código de barras desse produto. Então, eu vou poder identificar o código de barras aqui. Identifiquei, depois eu clico no botão incluir. Caso seja um produto que não tem código de barras, aí eu deixo o código 0 e clico aqui em incluir, para que o sistema inclua esse código de barras. Eu posso incluir mais de um código de barras, caso tenha mudado a embalagem só do produto e aí se gerou um novo código de barras, mas eu tenho tanto produtos na embalagem antiga quanto na embalagem nova e eu não quero realizar um cadastro novo para esse produto, eu só venho aqui e vinculo um novo código de barras. Então, posso vincular um segundo código de barras aqui. Não tem limite de código de barras, então eu posso informar quantos códigos de barras forem necessários. Só tomem um cuidado de não acabar misturando o código de barras aqui, para quando vocês forem vender um produto não acabar puxando o outro. E aqui eu tenho esses indicadores de código de barras principal e de compra. Então vamos supor que eu tenho um produto com 2 códigos de barras, um código de barras da caixa e um código de barras interno. Só que para fazer a compra, eu tenho um código de barras da caixa. Então eu vou deixar aqui esse código de barras específico para compra. E o código de barras principal é o meu principal código de barras para fazer a venda. Mas não significa que os demais códigos de barras não vão ser encontrados na venda. É só o código de barras que eu quero deixar como principal para fazer lá um reajuste de preço, para fazer alguma outra vinculação dentro do sistema que precise do código de barras. Então eu tenho esses 2 indicadores aqui. Depois a gente tem o grupo de precificação. Então eu tenho a classificação de precificação. Esse vai ser um vídeo à parte. Então que ele é um vídeo um pouquinho maior. Depois eu tenho a margem desse produto. Então se ele é um monitorado ou um liberado. Então monitorado eu vou ter PMC desse produto. Eu vou precisar informar o PMC. Liberado são os produtos em que a farmácia vai definir ali a regra de precificação dela e vai se gerar um preço de venda. Qual é o custo desse produto? Então vou colocar aqui R$5. A fração de venda. Esse é um campo bem importante no sistema, principalmente para a entrada de nota. Então vamos supor que do fornecedor lá eu compro uma caixa de Eno com 25 unidades. Mas eu vendo a unidade, então eu vendo o sachê aqui dentro da farmácia. Então aqui na fração eu preciso informar a fração de 25. Para que sempre na entrada de nota, quando eu comprar uma unidade, o sistema entende que estão entrando 25 unidades em estoque. O detalhe da fração de venda é que aqui no custo, aí eu não posso ter o custo unitário, eu tenho que ter o custo da caixa. Vamos supor que o custo da caixa fosse R$50. Então, eu informo aqui o custo da caixa. Caso é um produto em que eu compro uma unidade e vendo uma unidade, aí a minha fração vai ficar 1 e o meu custo vai ser o custo unitário realmente. Então, vamos supor aqui os R$5. Então, esse campo fração tem que ter um cuidado bem grande nele, para que vocês não tenham problema na entrada de nota, de não bater os estoques, e para que vocês não baguncem também o custo médio e custo contábil de vocês. Então, isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Depois é o meu markup de venda. Então, qual é o percentual em cima do custo para se gerar um novo preço de venda? Eu vou colocar aqui 100% de markup, e aí eu vou ter um preço de venda de R$10. Então, isso não necessariamente é o lucro, mas sim o markup é só o percentual que eu estou colocando em cima do custo para se gerar um preço de venda. Depois eu tenho o preço de venda, que ele já calculou com o markup. Se eu quiser fazer arredondamento no preço de venda, então, esse produto eu quero vender a R$15. Se eu for aqui e digitar R$15 direto, o sistema não me deixa alterar. Então, para eu fazer essa alteração, eu preciso zerar o markup. E aí sim, eu consigo alterar o preço de venda e o sistema vai recalcular o markup. Depois eu tenho o campo de comissão. Então, eu posso definir uma comissão por produto. E comissão eu posso definir, então, por produto ou por funcionário. Depois eu tenho o preço fábrica desse produto. Então, qual é o preço de fábrica, qual é o preço que
os fabricantes estão vendendo esse produto, a média ou preço máximo, que é diferente do custo, que foi o último valor que eu paguei pelo medicamento. Qual é o PMC desse produto? Então, se for um produto monitorado, eu sou obrigado a ter um PMC informado. Se for um produto liberado, aí eu não sou obrigado. Mas o PMC, ele vai fazer a limitação do preço de venda. Então, vou informar aqui um PMC de R$ 10. No momento em que eu for gravar o cadastro, o sistema vai me avisar. O preço de venda, preço máximo do consumidor não pode ser inferior ao preço de venda. E aí, então, ele é um limitador do preço de venda. Se eu deixar ele liberado, aí, se tiver informado ou não, o sistema não vai utilizar ele como base. Depois eu tenho o custo médio e o custo contábil. Então, são as médias do meu custo e isso o sistema vai calculando a cada entrada de nota. O custo médio, ele é a média sem impostos. Então, é a média somente do custo desse produto. Já o custo contábil, ele é a média dos meus custos somando os impostos e outras despesas que eu possa vir a ter desse produto. Então, ele é o custo mais real que eu tenho dentro da farmácia, ele é o custo contábil. Depois, eu vou ter o campo aqui de PMPF, então é o preço médio desse produto vendido para pessoa física dentro do meu estado, e isso a gente importa uma lista para dentro do sistema para ter essa informação. Depois, eu tenho o campo aqui de desconto individual, então esse é um desconto aplicado automaticamente direto na venda. Então, sempre que eu identificar esse produto, eu quero que o sistema já dê um desconto automático de 10%. Então, eu tenho aqui que esse produto vai ser vendido a R$ 13,50. E depois eu tenho o desconto máximo. Então, os meus balconistas, os meus vendedores podem aplicar para esse produto um máximo de 20% de desconto. Então, o desconto máximo ele é diferente do desconto individual. O máximo, o sistema não vai aplicar um desconto automaticamente. Então, eu vou tirar esse desconto individual nesse caso. Então, o desconto máximo. Se eu não tiver um desconto individual informado, o sistema não vai aplicar nenhum desconto automaticamente, mas vai permitir que o meu vendedor dê desconto até 20%. Ultrapassando esses 20%, ele já precisa de uma liberação do gerente, do proprietário da loja, enfim. É uma margem de desconto que o meu vendedor pode trabalhar no momento da venda, que é diferente do desconto individual. Então vamos supor assim, eu trabalho com uma margem de 20%, vem o meu cliente na farmácia, quando ele é atendido pelo João, ele ganha 15% de desconto. Quando ele é atendido pela Maria, ele ganha 5% de desconto. E aí, para não se ter esse problema, foi criado o desconto individual. Então, é um desconto automático na venda. Dessa forma, todo mundo vende ao mesmo preço para o cliente. Então, não vai ter essa disparidade entre os operadores. Depois, se esse produto estiver na promoção, qual vai ser o desconto desse produto lá na promoção? Então, também é só um campo indicativo. Se eu quiser incluir esse produto na promoção, aí é um outro vídeo, uma outra rotina. Eu tenho o PMPF a prazo, então é o mesmo campo aqui do PMPF em reais, mas voltado para o preço de venda no crediário. Eu tenho o botão aqui de preço por loja, então aqui se eu tiver mais que uma loja, eu posso definir um preço de venda diferente por loja. Então na minha matriz é R$ 15, na minha filial 1 vai ser R$ 18. E aí, para eu fazer essa alteração, é só dar 2 cliques aqui no campo e definir o preço de venda para cada uma das minhas lojas. Isso se eu quiser um preço de venda diferente. Finalizei o preenchimento da aba geral. Eu vou vir aqui para a aba fiscal contábil. Então aqui eu vou informar a alíquota desse produto. Então se ela é ICMS, se ela é substituição, isento. Vou informar qual é o NCM do produto. Então normalmente na nota de compra a gente tem a informação do NCM. Preenchi o NCM, pressionei Enter. O sistema já vai puxar aqui o PIS e COFINS referenciado a esse cadastro de NCM. E vou identificar o CEST desse produto, caso ele tenha. Eu tenho esse botão aqui, onde eu vou carregar a tributação desse produto. Então, isso é um produto à parte no sistema, onde, através do código de barras, o sistema vai lá, vai pegar a alíquota correta para esse produto, para o teu estado, vai pegar o NCM correto, o teste correto, e já vai fazer a vinculação no cadastro. Caso você não tenha esse produto liberado, aí vai precisar solicitar para o contador, procurar na internet ali qual é cadastro correto da tributação desse produto. E aí tem que ter um cuidado muito grande na alíquota, porque na alíquota, vamos supor que é um produto de substituição, então é um produto que você está pagando o imposto no momento da compra, e você veio aqui e cadastrou o produto com alíquota de ICMS de 18%. Então isso vai fazer com que você esteja pagando imposto na venda também. E aí você está pagando
2 vezes o imposto. Ou também pode ser o contrário. Se esse produto ele é ICMS 18, e aí você colocou como substituição ou isento, e aí nesse caso você estaria sonegando imposto aos olhos do governo. Então preenchi esses campos, até aqui são os campos obrigatórios, eu já posso clicar aqui em gravar e esse produto já vai estar cadastrado e eu já vou conseguir fazer venda desse produto lá na frente de caixa. Depois aqui eu tenho a aba de tributação, então eu vou ver todas as operações dentro do sistema e qual é a CST e qual é o PIS e COFINS que o sistema vai usar para esse produto. E aí, caso eu tenha alguma informação errada, eu já posso fazer esse ajuste. Eu tenho as observações desse produto, então são observações que eu posso imprimir isso no momento da venda ou não. Então, se tiver essa informação em uma configuração, eu posso imprimir. Então, aqui pode ter os cuidados que o cliente tem que ter com esse medicamento e isso ser impresso lá na venda. Depois eu tenho a tributação do FCP e do DIFAL. Então, aqui eu vou poder colocar que é cadastrado esse fundo de combate à pobreza. Então, eu posso definir o percentual aqui, também como definir a regra, diferença de alíquota, diferença de imposto entre os estados. Eu tenho esse grupo contábil aqui, que são informações de conta de estoque ou de crédito e débito para as empresas que entregam o SPED e que a contabilidade exige que tenha um código de carteira aqui identificado. Depois eu tenho a aba de compras, então aqui eu vou conseguir ver todos os relacionamentos com os fornecedores, então de quem eu compro e se tem algum fator de conversão aqui já configurado. Eu vou ter a forma geral de compra, então se é um produto que eu posso comprar ele, se eu compro só por pedido eletrônico, por encomenda, enfim. Eu quero calcular o estoque ideal desse produto. Essa informação já é mais restrita à forma de compra realmente, e o sistema vai calcular esse estoque inicial, esse estoque ideal sim ou não. Então o padrão é deixar assim. E aqui se eu estou comprando esse produto para minhas filiais, qual é o tipo de compra, se é automático ou manual, se ele está liberado para compra ou se ele está bloqueado para comprar até determinado dia. Então aqui eu não preciso mexer se já é um produto que eu vou comprar normalmente, a não ser que eu queira realmente fazer o bloqueio desse produto. Eu tenho os produtos relacionados, então eu consigo definir a similaridade desse produto. Então na similaridade eu posso colocar aqui o princípio ativo do produto, posso botar um mais aqui para botar se é um comprimido, se é cápsula, posso botar um mais aqui para colocar a miligrama desse produto também. E assim eu vou criar uma similaridade. Todos os produtos em que eu identificar esse mesmo padrão aqui, o sistema vai entender que um é similar do outro e vai mostrar esse relacionamento lá na tela de vendas. Então, para caso eu não tenha um produto principal que o meu cliente veio comprar, eu consigo trocar esse produto por um similar. Então, eu posso criar esse padrão aqui. Aqui embaixo eu tenho um grupo de pai e filho, então também é só informação, não consigo editar nada por aqui. E são os grupos de produto. Então a gente pode pegar ali o Rexona, que tem várias fragrâncias, e aí esses produtos estão vinculados que no momento em que eu altero o preço de venda de um produto, ele já altera da família inteira. Então ele fica listado aqui quais são os produtos dessa família de produtos. Eu tenho os produtos associados, então que produto eu quero associar com esse anador? E aí são produtos, como eu posso usar de exemplo, se eu estou cadastrando um lenço umedecido, eu posso associar ao lenço umedecido uma pomada, fralda, e aí esses produtos, o sistema vai mostrar eles lá na tela de venda para que o vendedor possa oferecer eles junto, e aí poder aumentar o ticket médio. Então aqui eu posso simplesmente vir e procurar o produto que eu quero aqui e fazer esse vínculo. Depois eu tenho a aba de PBM, outros e SNGPC. Então aqui eu tenho o close-up, eu tenho captação de receita, e se ele estiver como sim, lá na tela de venda, sempre que eu passar esse produto na venda, o sistema vai pedir qual médico foi prescrito aquele produto. E aí eu tenho uma relação da onde estão vindo essas prescrições. E o captação obrigatória é se eu obrigo esse preenchimento da captação da receita, sim ou não. Eu tenho o preço referência da farmácia popular. Então vou botar aqui que esse produto é vendido a R$ 5,00 na farmácia popular, vamos supor. Qual é o preço referência desse produto no Bolsa Família? Então, se for um cliente de Bolsa Família, vou botar aqui o preço referência é R$ 13,00. Isso vocês vão pegar as listagens lá da própria farmácia popular para poder preencher o cadastro correto quando o produto for de farmácia popular. Qual é a quantidade de apresentação desse produto? Então, vamos supor que é de 30 comprimidos. Aqui, se esse produto for uma taxa de teleentrega, então eu vou cadastrar aqui como produto todas as minhas taxas de teleentrega. Vamos supor que para um bairro é R$ 5,00, para outro bairro é 7, para outro bairro é 10.
E aí aqui eu vou identificar esse produto automaticamente na venda quando eu identificar que a venda é uma teleentrega. Então eu posso deixar essa informação aqui como sim. E se eu for uma venda teleentrega, ele já vai incluir esse produto automaticamente na venda para que eu possa cobrar ele do cliente. Depois eu tenho a parte do SNGPC, dos produtos controlados. Então, se esse produto é controlado sim ou não, qual é o princípio ativo desse produto, e aí precisa ser o princípio ativo controlado, e qual é o registro MS desse produto. Então, eu vou informar essas informações aqui, e depois posso gravar o cadastro do produto. Se tem alguma observação geral sobre esse produto, eu posso identificar aqui. E por fim, eu tenho a aba de e-commerce. Então aqui, se eu quero exibir esse produto no meu e-commerce, então no meu site, no meu iFood, no meu Bling, enfim ou não, qual é a descrição que eu vou usar lá nesse e-commerce? Então é diferente da descrição padrão, que da descrição padrão normalmente, que nem cadastro de perfumaria, é cadastrado o SHA para shampoo. E aí, mas no e-commerce, o meu cliente vai lá e pesquisa shampoo realmente. Daí eu vou deixar aqui uma descrição mais amigável. Qual é o preço de venda desse produto lá no e-commerce? Se ficar zero, o sistema vai mandar o preço de venda principal. Mas se no meu e-commerce eu cobro um pouco a mais, um pouco a menos, eu posso vir aqui e alterar esse preço. Qual é o grupo e a classificação desse produto lá no e-commerce para montagem de menu? Então eu vou fazer a classificação dele aqui. Qual é a descrição desse produto lá no Bling? Então, para quem tem integração do Bling, né, uma descrição mais curta. Eu também posso referenciar uma imagem desse produto para que ela suba lá para o meu e-commerce. Eu posso referenciar uma imagem da web, colocando uma URL, ou uma imagem local, caso eu já tenha ela salva. E aí eu vou pesquisar aqui nos três pontinhos. Eu tenho as informações para frete. Então, caso o meu e-commerce tenha integração com os correios nos obrigam a informar a largura, a altura, a profundidade e peso da caixa que vai ser dispensada. Então, eu vou informar essas informações aqui. E aí, eu gravo. Dessa forma, a gente passou por todo o cadastro de produto, campo a campo. Para finalizar, gravo. Opa, fiquei errado aqui o cadastro da teleentrega. Voltar aqui, vou clicar em gravar. E aí o sistema vai efetivar essas alterações lá no cadastro. Outra possibilidade que eu tenho de cadastro aqui dentro do sistema é duplicar um cadastro já existente. Então vamos pegar aqui um desodorante. Vou puxar aqui esse desodorante Rexona. E aí chegou um novo desodorante Rexona que muda só a fragrância, muda só o nome desse produto. Para eu não precisar preencher todo o cadastro de novo, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar esse produto da forma que eu fiz aqui. E aí é muito importante vocês lembrarem de clicar no botão incluir, e aí o sistema vai duplicar esse cadastro. Então vocês vão ver ó, que o código atual é o 39796. Eu vou clicar em incluir e o sistema gerou um código já maior aqui para mim, então ele duplicou esse cadastro. E agora sim eu posso vir aqui e alterar a descrição do produto e colocar aqui as alterações que tiveram. Então vou colocar aqui que agora é uma nova linha, o Super Extreme. Vou fazer algum outro ajuste, se necessário. Vou incluir o código de barras novo e aí vou gravar esse cadastro. Então, dessa forma, eu já consigo fazer um cadastro muito mais rápido utilizando um cadastro já existente como base. E outra coisa que eu vou precisar informar antes de gravar é ajustar o NCM, se mudou o NCM em alguma parte da tributação. Caso não, clico no botão gravar e esse cadastro é efetivado dentro do sistema.